O silêncio que caiu sobre o A Figueira, o restaurante mais exclusivo de São Paulo, era tão grosso que parecia ter peso. A conversa cessou. Os talheres congelaram no ar e dezenas de olhos fixos no pequeno espaço entre as mesas. Lucas Mendes, de 10 anos, estava visivelmente tremendo. Suas pernas, presas em um aparelho de metal, vacilaram quando estendeu a mão para Tainá Souza, a única garçonete negra do restaurante. O piano ao vivo tinha acabado de começar uma melodia suave, e o menino sentiu o impulso de convidar alguém para dançar sem aviso. Senhor, controle seu filho. A voz aguda do gerente Almeida cortou o silêncio. Isso é inapropriado. Isto não é um salão de dança, e nossos funcionários não estão aqui para entreter as crianças. Ricardo Mendes, proprietário da Mendes Investimentos e um dos homens mais ricos do país, engoliu em seco. Foi a primeira vez que ele levou Lucas para jantar em público desde o acidente que paralisou parcialmente suas pernas 2 anos antes, um erro que ele não repetiria. Lucas, sente-se. A ordem veio baixa, mas firme. Tainá permaneceu imóvel, seu olhar mudando entre o gerente, o bilionário, e o menino cuja mão ainda estava pendurada no ar. Em seus 5 anos de trabalho lá, ela aprendeu a se tornar invisível, especialmente para clientes como os Mendes. Senhor Almeida, estou de saída. Meu turno acabou. Sua voz soou calma enquanto ela tirava o avental e o colocava na bandeja. Então, para o espanto de todos, ela sorriu para Lucas e pegou a mão dele. Não consigo dançar de avental. Ricardo levantou-se abruptamente. O que você pensa que está fazendo? Tainá sustentou o olhar dele. Estou aceitando um convite, senhor. Antes que alguém pudesse interferir, Lucas deu um passo hesitante para a frente. Seu pé arrastou dolorosamente pelo chão, e o metal de seu aparelho rangeu. Mas Tainá não tentou guiá-lo ou apressá-lo. Ela simplesmente ajustou seu próprio ritmo ao dele. Ela vai ser demitida amanhã, sussurrou uma mulher na mesa ao lado. Ricardo observou, paralisado. De repente, a memória o atingiu. Isabel, sua falecida esposa, dançando com Lucas na sala de estar. Não se trata de perfeição, ela tinha dito. É sobre conexão. Enquanto Tainá seguia os passos desajeitados de Lucas, algo mudou nos olhos do menino. O medo deu lugar à concentração intensa. A vergonha deu lugar ao orgulho tímido. Pela primeira vez desde o acidente, ele não estava sendo guiado, ajudado ou corrigido. Ele estava liderando. Senhor Mendes, a voz do gerente interrompeu seus pensamentos. Posso garantir que isso nunca mais acontecerá. Ela será devidamente disciplinada. Ricardo não respondeu. O restaurante inteiro parecia esperar por sua reação. Afinal, um homem com seu poder poderia acabar com a carreira de qualquer um com uma única palavra. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. Outros clientes assistiram com curiosidade mórbida. O sorriso de Lucas, no entanto, foi o único som que ecoou em sua mente. Tainá levou o menino de volta para a mesa depois de 3 passos de dança. Obrigada por me convidar para sair, ela disse formalmente, como se estivesse falando com um adulto. Foi uma honra. Quando ela se virou para sair, Ricardo a interrompeu. E espere. Sua voz soou diferente, quase irreconhecível para si mesmo. Qual é o seu nome completo? Tainá Souza, senhor. Ricardo assentiu lentamente. Tainá Souza, ele repetiu como se estivesse memorizando. Então ele tirou um cartão de dentro do casaco e estendeu para ela. Meu escritório. Amanhã às 10 horas da manhã. Todo o restaurante prendeu a respiração. Tainá aceitou o cartão sem demonstrar nenhuma emoção, mas sua mão tremia ligeiramente. Pai, Lucas chamou enquanto ela se afastava. Por que você fez isso? A pergunta pairava no ar como uma acusação. Ricardo observou seu filho e por um breve momento não viu apenas a criança que Isabel havia deixado a seus cuidados, mas um ser humano completo cujos desejos e necessidades ele tinha sistematicamente ignorado por 2 anos. Enquanto o jantar prosseguia em silêncio constrangedor, ninguém percebeu o olhar de Tainá antes de sair. Não era de medo ou resignação, mas de uma determinação calma que contrastava com a tempestade se formando nos olhos de Ricardo Mendes. O lobby da Torre Mendes brilhava com suas paredes de vidro e mármore, refletindo a luz do sol da manhã. Tainá Souza sentiu-se imediatamente fora do lugar em sua melhor roupa, uma saia azul marinho e uma blusa branca compradas em liquidação. As pessoas que passavam por ela usavam roupas que provavelmente custavam mais que seu aluguel mensal.
Tainá Souza para ver o Sr. Mendes, disse ela à recepcionista, que a examinou com um olhar clínico antes de fazer uma ligação. 18º andar, a Sra. Campos vai recebê-la. No elevador, Tainá respirou fundo, agarrando sua bolsa gasta contra o peito. Não era medo que ela sentia. Era uma determinação silenciosa que veio de ter enfrentado coisas piores, muito piores. A Sra. Campos era uma mulher de 40 anos com um olhar afiado e postura impecável. O Sr. Mendes está em uma teleconferência. Por favor, siga-me. Enquanto ela caminhava pelos corredores espelhados, Tainá sentiu os olhares curiosos dos funcionários. Uma mulher negra sendo escoltada pelos escritórios executivos era uma ocorrência rara o suficiente para causar especulação. Ele te demitiu, não foi? Perguntou a Sra. Campos de repente, quando estavam sozinhas em uma sala de espera. Acontece. Clientes poderosos ligam e pessoas como você perdem seus empregos. Pessoas como eu. Você sabe o que eu quero dizer. A Sra. Campos ajustou seus óculos. Funcionários que não conhecem seu lugar. Tainá sorriu, sem achar graça. E onde exatamente seria isso? Antes que a Sra. Campos pudesse responder, seu telefone tocou. Ele vai te ver agora. O escritório de Ricardo Mendes ocupava metade do andar. Através das janelas do chão ao teto, São Paulo parecia um playground distante. O homem ficou parado, olhando para a cidade como se fosse sua propriedade pessoal. Sr. Mendes, Tainá o cumprimentou formalmente. Ricardo se virou, seu rosto uma máscara de controle estudado. Sra. Souza, obrigado por ter vindo. Ele apontou para uma cadeira. Por favor. O silêncio que se seguiu foi calculado, uma tática que Tainá reconheceu imediatamente. Era o tipo de silêncio projetado para fazer pessoas nervosas falarem demais, se incriminarem. Você tem um histórico? Ricardo finalmente perguntou. Com licença? Educação, faculdade. Tainá manteve o olhar firme. Bacharel em Desenvolvimento Infantil pela USP. Mestrado incompleto em Educação Especial. Algo brilhou no rosto de Ricardo. Surpresa, talvez. E você trabalha como garçonete? Na verdade, eu trabalho em 3 empregos. O restaurante, uma livraria nos fins de semana, e como tutora quando consigo alunos. Ricardo foi até a mesa dela e pegou uma pasta. Fiz algumas pesquisas sobre você, Sra. Souza. Eu queria entender quem era a pessoa que, ele hesitou, dançou com meu filho. Ele abriu a pasta, revelando fotos impressas de um centro comunitário. Passos da Liberdade. Você fundou isso há 6 anos. Tainá sentou-se mais ereta em sua cadeira. Eu a cofundei com minha irmã Zara. Um programa de dança para crianças com deficiências físicas. Que agora está prestes a fechar por falta de financiamento. Ricardo folheou alguns documentos. Tainá não demonstrou surpresa. Claro, ele descobriria tudo isso em menos de 24 horas. Eu não vim aqui para te pedir dinheiro, Sr. Mendes. Então por que você veio? Porque você me convidou. Ricardo riu suavemente, um som sem alegria. Justo. Ele se levantou novamente, inquieto. Eu quero que você trabalhe para mim. Tainá piscou, genuinamente surpresa. Como garçonete em sua casa. O rosto de Ricardo endureceu. Como acompanhante terapêutica para Lucas. O nome do filho parecia difícil para ele dizer. Tainá notou como seus olhos foram momentaneamente levados para uma foto na mesa. Uma mulher sorridente segurando um bebê. Contamos com os melhores especialistas do país, continuou Ricardo. Fisioterapeutas, neurologistas, psicólogos. Mas o que você fez ontem? Ele fez uma pausa, como se as palavras o traíssem. Foi apenas uma dança, Sr. Mendes. Foi a primeira vez que o vi sorrir desde o acidente. A admissão foi dolorosa. Eu não quero uma dançarina para meu filho. Eu quero alguém que possa fazer o que você fez. Seguir, não liderar. Tainá estudou o homem à sua frente. Sob a fachada de poder e controle, ela viu o que os outros talvez não vissem. Um pai desesperado e perdido. Eu posso te pagar 5 vezes mais do que você ganha agora. Tainá levantou-se. Não. Ricardo pareceu chocado, como alguém não acostumado a ouvir essa palavra. Eu não trabalho para pessoas que veem apenas minha cor ou minha classe social antes de verem minha competência, ela explicou calmamente.
E eu definitivamente não trabalho para pessoas que tentam comprar soluções para problemas emocionais. O rosto de Ricardo corou. Você está recusando uma oferta que resolveria seus problemas financeiros? Por orgulho. Por dignidade, Tainá corrigiu. E porque seu filho merece mais do que alguém contratado para fingir que se importa. Ela caminhou até a porta, então pausou. Lucas não precisa de mais especialistas. Ele precisa de espaço para viver a sua própria vida. Você não conhece meu filho. Não, Tainá concordou. Mas eu conheço pessoas como ele. Pessoas cujas limitações físicas não são nada comparadas às gaiolas invisíveis que construímos ao redor delas. Ela pegou um cartão de sua bolsa e colocou-o sobre a mesa. Aulas do Passos da Liberdade às terças e quintas-feiras, 16 horas. Se você quiser trazer o Lucas, a primeira aula é grátis. Enquanto Tainá saía, ela passou pela senhora Campos, que obviamente estava ouvindo atrás da porta. Você acabou de recusar uma oferta de Ricardo Mendes, ela sussurrou incrédula. Você está louca? Tainá sorriu. Talvez, mas prefiro ser louca do que ser propriedade de alguém. Na quarta-feira seguinte, Tainá estava na recepção do centro comunitário quando Zara, sua irmã e cofundadora do projeto, veio correndo. Há um Bentley estacionado lá fora, ela sussurrou, ajustando nervosamente seu hijab. E você não vai acreditar em quem está lá dentro. Através da janela, Tainá viu o carro luxuoso. Lucas estava no banco de trás, olhando ansiosamente pela janela. Ricardo permaneceu no banco do motorista, com as mãos ainda no volante como se estivesse travando uma batalha interna. Ele não vai entrar, previu Zara. Homens como ele não vêm a lugares como este. Tainá sorriu, lembrando-se do olhar de Lucas durante aqueles breves momentos de dança. Não subestime o poder de um filho determinado. Enquanto eles observavam, a porta do carro abriu. Lucas saiu lentamente, ajustando seus aparelhos. Então, para surpresa de todos, Ricardo também saiu. O bilionário parecia deslocado em suas calças casuais e suéter. Uma tentativa óbvia de se vestir de forma menos formal, mas ainda gritando privilégio. Eu te disse que ele viria, Tainá murmurou mais para si mesma. Zara olhou para ela. O que você fez? Tainá não respondeu, mas seus olhos brilhavam com um segredo que nem sua irmã sabia completamente. Em seu pequeno apartamento na Zona Leste, escondido sob sua cama, havia um caderno cheio de anotações sobre crianças como Lucas e homens como Ricardo Mendes. Anos de observação, pesquisa e um plano que tinha começado com uma simples aceitação de um convite para dançar. O que Ricardo Mendes não sabia, o que ele não podia imaginar em seu mundo de torres de vidro e contas bancárias infinitas, era que Tainá Souza não era apenas uma garçonete que concordou em dançar com seu filho. Ela era uma mulher com uma missão. E seu império de isolamento e privilégio estava prestes a enfrentar seu maior desafio. A simples verdade de que algumas das maiores lições da vida não podem ser compradas. Elas devem ser vividas. O Passos da Liberdade operava em um antigo galpão comunitário. Cartazes feitos à mão decoravam as paredes com frases como seu ritmo, suas regras e todo movimento conta. Quando Ricardo e Lucas entraram, crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade praticavam movimentos livres ao som de uma batida leve. Sr. Mendes, Tainá se aproximou, vestindo roupas simples com o logotipo do programa. Bem-vindo. Lucas assistiu às crianças maravilhado. Uma menina em uma cadeira de rodas girava em círculos precisos enquanto um menino com uma perna protética criava uma sequência de passos. Parece caótico, Ricardo comentou, visivelmente desconfortável. A estrutura, respondeu Tainá. Só não é uma que você reconhece. Ela se virou para Lucas. Você gostaria de participar? O menino assentiu com entusiasmo, mas olhou para seu pai, hesitante. Continue, disse Ricardo, tenso. E estarei aqui. Enquanto Tainá guiava Lucas até o grupo, Lara aproximou-se de Ricardo e ofereceu-lhe uma cadeira. O primeiro dia é sempre o mais difícil, ela comentou. Para os pais, não para as crianças. Isso não é terapia, argumentou Ricardo. Eu contratei os melhores especialistas em reabilitação. E como isso tem funcionado para Lucas? Zara perguntou gentilmente. A porta do estúdio se abriu. Uma mulher mais velha entrou, apoiada em uma bengala ornamentada. Ela tinha cabelos grisalhos em tranças elegantes e uma presença imponente. Doutora Eliana Matos, sussurrou Zara. Neurocientista especializada em plasticidade cerebral.
A aposentada de Harvard. A mulher cumprimentou várias crianças antes de perceber Ricardo. Senhor Mendes, você rejeitou minha proposta de pesquisa 3 vezes nos últimos 2 anos. Doutora Matos, eu não esperava vê-la aqui. Eu supervisiono o programa de pesquisa, ela explicou. Estamos estudando como abordagens não diretivas para o movimento afetam a reorganização neural em crianças com desafios motores. Pesquisa? Ricardo franziu a testa. Eu pensei que esta era apenas uma aula de dança comunitária. Tainá retornou, deixando Lucas explorando movimentos com outra criança. O Passos da Liberdade é um programa piloto de reabilitação motora baseado na teoria da autonomia do movimento, explicou ela. Nós integramos dança adaptativa com princípios de neurociência. Por que você trabalha como garçonete se lidera um programa de pesquisa? Por que não temos financiamento adequado ainda e por que pessoas como você nos rejeitaram 3 vezes? A ficha caiu. Vocês eram assistentes da doutora Matos nas propostas. Coautoras, corrigiu a doutora Matos. Tainá tem um mestrado incompleto porque teve que sair da faculdade para cuidar da irmã, mas seu trabalho teórico é inovador. Você sabia quem eu era no restaurante, concluiu Ricardo. Desde o momento em que você entrou, confirmou Tainá. E quando Lucas se levantou para dançar, reconheci a oportunidade de mostrar, não de contar. A dança foi encenada? De jeito nenhum. Lucas escolheu se levantar. Eu escolhi seguir. Um grupo de repórteres entrou no estúdio. Ricardo imediatamente ficou tenso. O que é isso? Parte 2 do plano. Tainá sorriu levemente. Zara mostrou a Ricardo um artigo recém-publicado, em Metodologia Revolucionária de Reabilitação Motora mostra resultados promissores. Publicamos nossos primeiros resultados hoje, explicou a doutora Matos. E convidamos a imprensa. Você usou meu filho para um golpe de relações públicas. A voz de Ricardo era puro gelo. Tainá o conduziu para uma sala lateral onde fotos de dezenas de crianças adornavam as paredes, cada uma com estatísticas de progresso manuscritas. Na última parede, havia um quadro vazio. O que é isso? Ele perguntou. Nosso futuro. O centro de reabilitação completo que poderíamos construir se tivéssemos os recursos. 500 crianças por ano em vez de 50. Você orquestrou tudo isso, Ricardo murmurou. A dança, a reunião, me trazendo aqui no dia da imprensa. Eu vi uma oportunidade e a aproveitei. 4 meses atrás, quando você cancelou nossa reunião sem ler a proposta, prometi a mim mesma que encontraria um jeito. Tainá. Zara interrompeu. É o Lucas. Eles correram de volta. Lucas estava no centro da sala, cercado por outras crianças. Alguém desligou a música e todos assistiram em silêncio. O menino havia tirado um dos aparelhos e estava tentando se equilibrar em apenas um suporte. Lucas. Ricardo avançou, mas Tainá o interrompeu. Espere, ela sussurrou. Observe. Lucas respirou fundo, focado. Então, para o espanto de todos, especialmente de seu pai, ele deu um passo completo sem suporte total. Era pequeno, trêmulo, mas inteiramente seu. As crianças aplaudiram. Os flashes das câmeras dispararam. O rosto de Ricardo, geralmente composto e ilegível, agora estava exposto com lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. É por isso que criamos o Passos da Liberdade, disse Tainá suavemente. Não se trata de passos perfeitos. É sobre os primeiros passos por conta própria. Ricardo observou seu filho, não como um problema a ser gerenciado, mas como uma pessoa completa descobrindo sua própria força. Isso poderia ter sido feito sem me manipular, ele disse finalmente. Poderia, se você tivesse respondido às nossas chamadas ou lido nossas propostas 3 vezes. Os repórteres notaram Ricardo. Um murmúrio cresceu quando Lucas, alheio à atenção, continuou praticando seu novo passo com uma expressão de pura concentração. Ricardo Mendes foi encurralado. Diante dele, havia 2 opções: em retirar-se com raiva, confirmando à imprensa sua reputação de frio e calculista, ou abraçar o momento que seu filho havia criado. Entre o poder que ele sempre exerceu e a liberdade que seu filho precisava, Ricardo se viu em território desconhecido, onde nem seu dinheiro nem sua influência definiam o próximo passo. O homem que controlava todos os aspectos de sua vida agora enfrentava uma escolha que nenhuma quantia de riqueza poderia comprar. Seu olhar mudou entre seu filho sorridente e os repórteres esperando sua reação.
A humildade não era uma virtude em seu vocabulário, mas como ele viu a transformação no rosto de Lucas, algo dentro dele começou a quebrar. A orquestra de poder e privilégio a que ele estava acostumado agora tocava uma melodia diferente, e ele teve que decidir em continuaria conduzindo ou aprenderia a seguir. Ricardo Mendes enfrentou os repórteres que esperavam sua reação. Seu filho tinha acabado de dar um passo por conta própria na frente das câmeras, e Tainá Souza o havia habilmente levado a esse momento impossível. Senhor Mendes, um repórter se aproximou. Você poderia comentar sobre sua presença no Passos da Liberdade hoje? É verdade que sua fundação rejeitou o financiamento deste programa 3 vezes? Ricardo olhou para Lucas, que ainda estava praticando seu novo passo, alheio à tensão política. Então, para a surpresa de todos, especialmente de Tainá, ele sorriu. Você sabe o que é mais difícil para alguém na minha posição? Ricardo se dirigiu ao repórter, mas falou alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. Admitir quando estamos errados. Um silêncio atordoado encheu a sala. A Fundação Mendes tem o prazer de anunciar um compromisso de financiar integralmente o Passos da Liberdade para os próximos 5 anos e construir um centro de reabilitação permanente baseado na metodologia desenvolvida pela doutora Matos e pela senhora Souza. Os flashes das câmeras explodiram. Zara soltou um grito de surpresa. Com uma condição, ele acrescentou, observando Tainá ficar tensa. Que a senhora Souza mantenha autonomia completa sobre o programa e sua metodologia. Nenhuma interferência corporativa. 3 meses depois, escavadeiras estavam limpando o terreno para o novo Centro de Reabilitação Passos da Liberdade. O projeto não era o mais luxuoso que a Fundação Mendes já havia financiado, mas foi o mais inovador, com cada espaço projetado com a contribuição direta das crianças e suas famílias. Tainá supervisionava a construção frequentemente, mas nunca sozinha. Lucas aparecia regularmente, às vezes trazendo outras crianças com ele. E para a surpresa contínua da equipe, Ricardo Mendes também aparecia, observando silenciosamente o progresso. Eu nunca pensei que você realmente apareceria nas reuniões do conselho, comentou Tainá uma tarde, enquanto revisavam os planos. Eu nunca pensei que teria que estudar neuroplasticidade aos 50 anos, respondeu Ricardo, esfregando os olhos cansados. Na frente dele, havia um artigo científico marcado com post-its. Mas aqui estamos. Tainá olhou para o homem com curiosidade. Isso é parte de sua penitência pública ou você realmente se importa? Lucas pediu para ter seu segundo aparelho removido na semana passada. Eu sei. Ele me contou. Seu fisioterapeuta anterior disse que isso seria impossível por pelo menos 2 anos. Tainá sorriu. Mas você a demitiu, lembra? Porque você me disse que ela estava errada. E ela estava. Tainá apontou para uma foto de Lucas se equilibrando com apenas uma muleta. Ele está progredindo mais rápido do que qualquer previsão médica tradicional. Por que você nunca aceita minhas desculpas? Ricardo perguntou de repente. Por que você nunca pediu desculpas? Você redirecionou recursos, mudou políticas e financiou o nosso programa. Isso não é um pedido de desculpas, é compensação. Ricardo assentiu lentamente. Justo novamente. Na cerimônia de abertura, 6 meses depois, o contraste com aquela noite no restaurante não poderia ter sido maior. O enorme espaço adaptativo estava cheio de crianças com vários tipos de dispositivos de mobilidade, todas se movendo livremente. No centro do salão principal, Lucas, agora usando apenas um suporte leve na perna esquerda, liderou uma pequena rotina coreografada com outras 3 crianças. Seus movimentos ainda eram limitados, mas fluíam com uma confiança que nenhum médico havia previsto. Ricardo observou de longe, não interferindo. Ele não precisa mais que você o segure, disse Tainá, aproximando-se silenciosamente. Não, Ricardo concordou. Mas ele ainda precisa de mim por perto. Diferença crucial. Ricardo se virou para encará-la. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo que, exatamente? Por me ensinar a seguir. Um repórter se aproximou. Senhor Mendes, como é ver o progresso do seu filho? Ricardo olhou para Lucas, que agora estava ajudando uma menina mais nova a encontrar o equilíbrio. Orgulhoso. Não pelo que ele superou, mas pelo que ele criou para os outros. E qual foi a maior lição que você aprendeu nesta jornada? Ricardo Mendes, o homem que antes era conhecido apenas por seu império financeiro, olhou diretamente para a câmera. Que os verdadeiros líderes não são aqueles que guiam os outros pelo caminho que eles acreditam ser o certo, mas aqueles que têm a coragem de seguir quando alguém lhes mostra um caminho melhor.
Um ano depois, o programa Passos da Liberdade expandiu-se para 3 novas cidades. Tainá recebeu o Prêmio de Inovação em Reabilitação Pediátrica e sua metodologia começou a ser implementada em hospitais por todo o país. Lucas, agora usando apenas uma bengala leve em dias difíceis, matriculou-se em uma escola regular e se tornou um jovem porta-voz do programa, inspirando outras crianças a encontrar seu próprio ritmo. E Ricardo aprendeu a lição mais difícil e valiosa de todas, que o verdadeiro poder não reside em controlar cada movimento, mas em saber quando é hora de dar um passo para trás e deixar que os outros liderem o caminho. Num mundo onde pessoas poderosas raramente mudam suas perspectivas e onde aqueles sem poder muitas vezes permanecem nas sombras, a história de Ricardo, Tainá e Lucas nos lembra que a verdadeira transformação ocorre quando cruzamos os limites invisíveis que nos separam. Quando um bilionário aprende com uma garçonete, quando um pai segue os passos de seu filho. Se esta história sobre como um simples gesto de dignidade mudou vidas para sempre tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal, porque acreditamos que as revoluções mais profundas não começam com grandes manifestos ou fortunas bilionárias. Elas começam quando alguém tem a coragem de dar um primeiro passo autêntico e outra pessoa tem a sabedoria para seguir.